queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 11 de maio de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 163, que tem como título Agradecer. Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que diz: E sede agradecidos. Vamos então ver o comentário de Emmanuel. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, derivam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. Então, neste início, o que nós observamos assim de muito interessante é o comentário de Emmanuel com relação a todos aqueles que são aprendizes e que muitas vezes, no dia a dia da vida, buscam a todo custo receber graças. A melhoria do corpo, a melhoria da saúde, do trabalho, do dinheiro, das condições materiais que envolvem o nosso cotidiano. Mas raros são aqueles que têm a disposição, a vontade de ministrar todas essas graças. E ele explica nos dois parágrafos seguintes o que ele quis dizer com isso. Da mesma forma que nós recebemos inúmeros benefícios materiais no dia a dia da vida, através do trabalho, através do suor de cada dia, como se diz aí popularmente, nós vamos conquistando aquilo que desejamos, aquilo que sonhamos, aquilo que acreditamos ser o melhor para nós. Muitas vezes somos agraciados por uma herança, por um dinheiro extra que nos chegam às mãos e nos esquecemos, como diz Emmanuel, de que é preciso saber administrar tudo isso. E, na verdade, se nós não soubermos administrar, com certeza nós, por falta de critério da prudência e da retidão, lá na frente teremos, inúmeras dificuldades em virtude da desordem e da injustiça que fizemos com aquilo que recebemos. Emmanuel faz essa comparação para nos mostrar que nas questões espirituais, o critério utilizado é o mesmo. As providências de ordem material são idênticas às providências de ordem espiritual. Se queremos proteção, se queremos amparo, se queremos ajuda, se queremos intuições, inspirações para as tarefas cotidianas da vida, para as decisões mais significativas e importantes, é primordial que saibamos também
usando o critério da prudência e da retidão, bem administrá-las, para que assim nós possamos, no cotidiano de cada dia, oferecer o melhor de nós, não só na parte material, mas também na parte espiritual. Vejam como Emmanuel, ele nos é claro nas explicações iniciais. Como é importante não apenas pedir, mas também, quando temos a possibilidade de receber, que nós saibamos administrar. Porque se nós não soubermos administrar, seja na ordem material ou na ordem espiritual, como ele diz, usando do critério da prudência e da retidão, lá na frente, segundo ele também, nós teremos muita desordem e muitas injustiças para conosco mesmo e para com a nossa vida, tanto material quanto espiritual. Tudo que recebemos no decorrer da vida é um empréstimo que nos é oferecido pela espiritualidade maior para que possamos trabalhar em paz e com tranquilidade. Todas as vezes que nos desviamos desta prudência e desta retidão, no bem cuidar daquilo que nos foi oferecido, fatalmente teremos problemas e teremos dificuldades. Na vida espiritual, a mesma coisa. Emmanuel não nos chama a um fanatismo constante, em abandonarmos as questões materiais para nos tornarmos fanáticos religiosos, espirituais. Não é isso. Emmanuel nos pede o critério do bom senso, da razão, da verdade e da justiça, entendendo que, da mesma maneira que necessitamos das coisas materiais para a sobrevivência, também necessitamos das questões espirituais para a sobrevivência espiritual. O nosso aconchego a uma religião, seja ela de que natureza for, desde que ela venha efetuar as devidas mudanças e transformações que ainda são necessárias em cada um de nós, são extremamente importantes. Estar numa dessas religiões e sabendo utilizá-la da melhor forma possível, a religião nada mais é do que este caminho que nos leva a Deus, que nos leva à espiritualidade. Então, de uma maneira mais abrangente, entendemos e compreendemos que o estar com Deus, o estar com a espiritualidade, é uma maneira de nos confortarmos interiormente, estimulando a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé. Da mesma maneira que, mediante aquilo que recebemos na vida material, de conformidade com o nosso esforço, com a nossa dedicação, é necessário também que façamos um esforço para que isso se mantenha conosco, bem administrado, para que nos dias de amanhã tudo isso possa suprir as nossas necessidades, sejam elas de que natureza for. Ele continua: é por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda ao apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Então, ele relembra Paulo que, aos companheiros cristãos de Colossos, diz a eles: sejamos agradecidos, sempre.
pela vida material e pela vida espiritual. Se algo não está de conformidade com aquilo que desejávamos, com aquilo que sonhávamos, com aquilo que queríamos, é porque algo ainda precisa ser modificado, algo precisa ser alterado, tanto na parte material como na parte espiritual. E ele relembra aquelas justificativas antigas de um velho hábito, todas as vezes que nós nos manifestamos com reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias, não fazem mais parte da nossa vida. Reclamamos, resmungamos, acreditamos ser injusto as dificuldades, os problemas que, ora, estejamos enfrentando, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Mas nós nos esquecemos do ontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado, da década passada, quando em determinado período deixamos de ser retos e corretos nas nossas questões de prevenção para com as questões materiais e para questões espirituais. E é claro, toda causa tem um efeito. E esse efeito muitas vezes se dá prontamente no dia seguinte, ou muitas vezes no decorrer da nossa caminhada. Todos nós precisamos, acima de tudo, quando nos dirigimos a Deus, quando nos dirigimos à espiritualidade, antes de qualquer pedido, antes de qualquer solicitação, agradecer. O ato de agradecer é uma porta que se abre a nós de reconhecimento verdadeiro de que tudo aquilo que temos recebido, de que tudo aquilo que a vida material e espiritual nos tem oferecido, tem sido para nós verdadeiramente satisfatório. Tudo que nós recebemos, quando é verdadeiramente satisfatório, é motivo de gratidão. Talvez seria bom, seria bacana, seria legal ter um pouco mais, alcançar um degrau a mais. Mas tudo vem de conformidade com o tempo. Tudo vem de conformidade com as possibilidades. E tudo vem de conformidade com o nosso esforço. Recebemos na vida material e recebemos na vida espiritual de conformidade com a nossa dedicação. Muitas vezes pedimos mais e agradecemos pouco. E, na realidade, quando olhamos o Pai Nosso, quando olhamos as diversas manifestações de Jesus a todos aqueles que o acompanhavam, observamos que o Mestre fala muito mais em agradecimento, fala muito mais em reconhecimento por tudo que recebeu, do que verdadeiramente o só pedir. Porque o reconhecer é aquele atestado que nós oferecemos de que estamos felizes por aquilo que nos tem sido dado e vamos nos esforçar para que, se formos merecedores, receber um pouco mais. Ele continua: na comunidade na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Olha só, dentro daquela comunidade de trabalhadores que são fiéis a Jesus, o agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas que recebemos, tanto ao próximo, aquela que recebemos e oferecemos ao próximo, quanto aquela que é oferecida a nós mesmos,
para o nosso desenvolvimento e para o nosso progresso. Por isso que o ato de agradecer, ele não deve ser feito de boca para fora. Ele deve ser feito de forma verdadeira, de forma sincera. Quando nós, intimamente, estamos satisfeitos, plenamente satisfeitos. Não é algo que simplesmente falamos por falar. É quando nós olhamos para a vida material, quando nós olhamos para a vida espiritual, quando olhamos para tudo que a vida nos oferece e nos sentimos gratos e felizes por tudo. Gratos e felizes por tudo. Pela alegria de viver, pela alegria da família, do trabalho, do lazer, do dinheiro, dos bens que nos são emprestados, de tudo que nos rodeia cotidianamente. É um agradecimento que parte da nossa intimidade. É um agradecimento que vai além de tudo aquilo que nós acreditávamos ser o mais significativo e o mais importante. É um agradecimento que nos aproxima da espiritualidade, nos aproxima de Jesus, nos aproxima dos benfeitores espirituais, nos aproxima da religião que abraçamos e passamos então pela vida de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais feliz. Ele continua: para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, de que oferecem testemunho. E não é verdade? Como que os pais ficam felizes e satisfeitos quando seus filhos, depois de anos de educação e de esforço por parte deles, devolvem aos pais a compreensão que passam a ter pelo trabalho digno e correto e pela própria vida num contexto geral. É um verdadeiro testemunho, segundo Emmanuel, para os pais. É aquele estado de gratidão em que eles se colocam na condição de que conseguiram realizar da melhor forma possível a tarefa que lhes cabia. Então, eles se sentem felizes, se sentem agradecidos à vida, à religiosidade que abraçaram a Deus, por terem realizado de bom grado a tarefa que lhes cabia. E vejam que nós estamos falando de um tema espírita, de um livro espírita, de doutrina espírita, mas todos esses ensinamentos cabem perfeitamente em todos os segmentos religiosos. Quando verdadeiramente deixamos de lado o fanatismo, deixamos de lado a falta de compreensão, de razão e de bom senso, para nos colocarmos à disposição de tudo aquilo que a ciência e a tecnologia nos oferecem, para que a nossa compreensão religiosa se manifeste de uma forma verdadeira, acompanhando o progresso do mundo, acompanhando o progresso da ciência, da filosofia, da psicologia, da parapsicologia e de tudo que nos envolve. Porque a vida é uma constante mudança. Então, Emmanuel coloca este exemplo dos pais, mostrando para nós como é importante a contribuição que oferecemos e a gratidão que sentimos em saber que aquilo que oferecemos foi útil para o próximo. E, sem sombra de dúvidas, será útil para nós também. Porque aquilo que oferecemos, aquilo que exemplificamos, aquilo que ensinamos, em primeiro lugar, vem para nós mesmos. Porque nós nos preparamos
para oferecer tudo aquilo. Então, somos os primeiros a aprender. Ele continua: manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, através de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Então, Emmanuel coloca mais dois exemplos para nós. A maior manifestação de gratidão ao Cristo foi feita pelos apóstolos, que foram leais aos seus ensinamentos até o último sacrifício, ou seja, até o instante em que eles próprios desencarnaram. E lembra Paulo de Tarso que, quando recebe o apelo do Mestre às portas de Damasco, muda completamente todo o seu parecer com relação à vida e com relação ao futuro. Passa, então, a viver com alegria e amor dentro de si, entendendo de uma forma equilibrada e racional a verdadeira mensagem da causa divina, que foi Jesus. E passa por todo esse trabalho exemplificando a mensagem de Jesus, a mensagem da causa divina, levando consigo sofrimentos inomináveis, como diz Emmanuel, por mais de 30 anos sucessivos. Para quem já teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, Psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, esse livro que faz parte daquela coleção romanceada dos livros de Emmanuel, que começa lá com há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia e Ave Cristo, vai entender perfeitamente como foi a vida do apóstolo Paulo. Todo o trabalho foi realizado através da alegria e do amor, caminhando por quilômetros, visitando grandes e pequenas cidades, fundando igrejas, escrevendo suas cartas a todos aqueles que ainda buscavam recomendações, voltava a determinados locais para ajustar coisas que ainda eram necessárias. E também, como os próprios apóstolos, foi fiel a Jesus até o sacrifício final do seu desencarne. Então, nós pedimos, agradecemos, muitas vezes de boca para fora, mas não queremos o sacrifício, não queremos o sofrimento. Mas quando verdadeiramente agradecemos e nos colocamos à disposição para as graças que nos sejam justas, passamos a ter uma vida completamente diferente. Vejam a diferença. Eu peço a graça, agradeço de boca para fora e vou continuar vivendo da mesma maneira que eu sempre vivi. Quando verdadeiramente agradeço por tudo que já recebi, por tudo que já tenho, por aquilo que sou, me coloco à disposição, caso seja merecedor, para receber novas graças, para receber novos benefícios. A minha visão de vida muda completamente. Os sofrimentos não passam mais a ser dores intermináveis,
mas momentos em que eu vou superar através da fé, da confiança, da esperança, para que possa seguir adiante, levando o trabalho que me cabe. Por isso que o agradecer é tão importante. E ele termina dizendo: agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Olha que bonito. Muitas vezes nós vemos nas redes sociais muita gente falando sobre agradecer. Quanto é importante agradecer. O quanto é importante a gratidão. E Emmanuel, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito amorosa e muito poética até, fala-nos do que seria para ele agradecer. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, como muitas vezes fazemos. Mas, segundo ele, agradecer é sentir a grandeza dos gestos. Os gestos que fazemos aos outros e os gestos que os outros fazem a nós. Agradecer é sentir a luz dos benefícios. Quantos benefícios recebo a cada dia? Olhemos para nós agora. Estamos aqui, vivos, falando de Jesus. Agradecer a generosidade da confiança, a confiança que a espiritualidade deposita em nós, que Jesus deposita em nós, que Deus deposita em nós, dando-nos a honra da encarnação. Agradecer é também corresponder. E de que maneira? De forma espontânea, estendendo aos outros todos esses tesouros que a vida nos oferece. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Muito bonita essa lição de Emmanuel, muito significativa para nós. Nós agradecemos muito pouco mesmo, todos nós. Nós ainda não aprendemos esse segredo de agradecer pelo mínimo. Quantas vezes, pelo menos, tive a oportunidade de ver irmãos e companheiros de jornada, almas queridas, que diante de um simples prato de comida, tiram o seu chapéu, o seu boné e fazem ali uma prece agradecendo a vida pela bênção daquele prato. E muitas vezes nós nem damos conta disso. Pela roupa que cobre o nosso corpo, pelo cobertor que nos esquenta nesses momentos de frio. Como é importante agradecer. Agradecer à vida, a Deus, por tudo que somos e por tudo que temos. E é como Emmanuel diz mesmo, quando nós espontaneamente, verdadeiramente agradecemos, sem palavras brilhantes, mas aquelas vindas do coração, toda a nossa vida se transforma. Em cada gesto, em cada detalhe, nós agradecemos. Olhamos aquela pequena Joaninha que caminha,
quietinha naquela folha do nosso jardim. Olhamos a sua beleza, olhamos os detalhes do seu colorido e agradecemos por sermos tão grandes e podermos enxergar num ser tão pequeno a beleza de Deus. Que possamos agradecer sempre, sempre e sempre. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, que nos ajudam, a todos vocês que têm nos ajudado aí na divulgação do canal e da rádio. Quero aproveitar o momento e pedir a todos desculpas nos últimos 2, 3 domingos, por questões de ordem técnica, não conseguimos colocar no ar esta série Encontros com a Paz. Mas, mesmo assim, temos aí nos esforçado para melhorar sempre o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Quero lembrar a todos que daqui a pouquinho, às 20 horas, estamos aí com a nossa série O Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo, aliás, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Agradeço a você e rogo neste instante que o Divino Mestre Jesus abençoe o seu lar, a sua família, o seu trabalho, a sua semana que se inicia e que tudo transcorra na mais perfeita ordem e na mais perfeita harmonia. E que possamos também, de forma sincera, humilde e simples, agradecer. Agradecer pelo que temos, pelo que somos, por aquilo que já passamos, por aquilo que temos ainda a passar na caminhada e que nos mantenhamos sempre e sempre agradecidos e pedindo a Jesus que nos ampare e nos ajude na nossa caminhada diária. Que assim seja. Uma boa noite a vocês, uma boa semana e que o Divino Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.